Salve galera do canal de amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Olha aqui para fazer o review pesadaço do nosso queridinho Redmi AirDots 3. E antes de começar essa desgraça, já vou avisando. Se você não é inscrito, já se inscreve nessa porra. E não esquece de seguir a gente no Instagram, que é C_Jabinho, moleque. Enfim, vamos pra essa desgraça. É isso aí galera, como eu disse, hoje vai ser um review pesadão do nosso queridinho Redmi AirDots. Olha a pretinha aqui, que hoje faz um ano que ela está com a gente. Cresceu pra caralho, não quer mais aparecer nos vídeos, fica no cio toda hora, mas é porque eu tô enrolando pra cá. Oi, eu sou o Goku. E antes de começar, deixa eu avisar pra vocês que agora na caixa do produto vem o cabinho de carregamento, coisa que a Xiaomi não fazia nos modelos anteriores. Mas, enfim galera, vamos pro review. E galera, de praxe a gente sempre gosta de falar sobre a case. E galera, o design da case é o mesmo dos modelos anteriores, tá ligado? Só que ele é um pouco maior. Eu vou até mostrar pra vocês um comparativo da versão do Redmi AirDots 2 com o tamanho do Redmi AirDots 3, tá ligado? Mano, basicamente é a mesma case na questão de design. E, meu, só mudou mesmo foram as dimensões. E pra mim, sempre foi um designzinho ok. Então pra mim, continua um design ok, apesar de estar maior. Na questão de transporte, que é algo que eu gosto sempre de falar, porque eu gosto de ter uma case pra transportar no bolso da calça, tá ligado? E, assim, o design, como é o mesmo, né, que tem essa tampa aqui chapada, eu considero ele melhor pra você colocar, né, pra se encaixar no bolso da sua calça. E, meu, na questão de transporte ainda considero uma boa case, apesar dela ser uma case um pouquinho maior do que era a primeira versão. Vou aproveitar e falar também sobre a questão do modo de carregamento. Agora, graças a Deus, a Xiaomi desistiu do micro USB e veio com Type-C no nosso queridinho Redmi AirDots. Então, é algo bom, né, que até que enfim ela desistiu de ficar insistindo naquele erro. Agora que a gente falou sobre a forma de carregamento, vamos falar também sobre a bateria da sua case, né, moleque? E ela te oferece até 30 horas, que é um valor, um tempo muito bom para se ter na case. Galera, aproveitar que a gente falou sobre a bateria e sobre a forma de carregamento, vamos falar também sobre o LED. Agora a nossa case tem um LED para acompanhamento da bateria durante o dia a dia. Eu não me recordo, mas eu tenho quase certeza que nos modelos anteriores a gente não tinha como fazer esse acompanhamento. Os LEDs só serviam apenas para, por exemplo, você saber quando a bateria terminou de carregar na tomada e quando ele está carregando. Outro ponto legal é que agora, na questão da construção da sua case, por dentro, quando ela está aberta, né, é um corpo totalmente emborrachado. E tem mais uma função que é bem legal, que é o fato de ter um botão. Ó, vou até apertar ele para vocês ouvirem, ó. Esse botão serve para você resetar os fones, ou seja, você não precisa mais pegar os fones, pegar eles, né, na mão e ficar segurando por 3 anos. Agora você aperta esse botão por 10 anos que ele reseta sem muito esforço, tá ligado? E outro ponto legal dessa case é que ela tem aquela tecnologia que eu gosto sempre de falar, que eu gosto que tenha nas cases, que é o fato de você abrir a case e já vir com aquele modo de pareamento ativo só por abrir a case. E outro negócio legalzinho é que se você tiver um telefone, né, da Xiaomi ou da Redmi, eu não sei se o Pocophone também entra nessa história, você consegue ter aquele pop-upzinho mostrando quanto tem de bateria na case, quanto tem de bateria nos fones. É algo legal, mas que é bem restrito para os telefones da marca, tá ligado? Enfim, é isso que a gente tem pra falar sobre a case. Agora a gente vai falar sobre as crianças. É isso aí galera, olha só os nossos queridinhos fones. Vocês podem ver, né, logo de cara você já percebe que tem uma mudança, né? Foi retirado aquele botão e colocado um painelzinho brilhoso que é o sensor touch do fone. E atrás também tem uma outra novidade, que é esse pontinho preto, que é o sensor de proximidade, tá ligado? E, mano, assim, de um modo geral, o fone ficou bem mais bonito do que era antes. Então pra mim, na questão do design do fone, como foi renovado, pra mim ficou muito melhor e muito bonitinho, tá ligado? Enfim galera, agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, a gente vai falar sobre encaixe. E já vou avisando pra vocês que a questão do encaixe é algo mais pessoal do que eu, dando a minha experiência, seja algo realmente que englobe todos os usuários. Afinal, a orelha de cada um é de um jeito. E temos, claro que tem orelhas iguais, mas a gente pode ter essas particularidades para cada pessoa, tá ligado? Enfim, na questão do encaixe, com as borrachinhas originais, eu não consegui ter um encaixe 100% firme, né? Um fone 100% encaixado na orelha. Então, eu tive que apelar
para uma borrachinha de outro fone, galera. E já vou mostrar para vocês a principal diferença que pode ter sido e que é o motivo do fone não se encaixar muito bem na minha orelha. Vocês podem ver aqui que o falante fica muito próximo ao fim da borrachinha, tá ligado? E quando eu utilizo uma borracha de outro fone que eu tenho o costume de usar, o caminho, né, a distância entre a saída do fone para o fim da borrachinha é maior, ou seja, esse caminho maior que tem no fone, ele ajuda a encaixar melhor no meu ouvido, tá ligado? E o fato da borrachinha do fone original ter um caminho mais curto, ele não faz com que ele entre de verdade no meu ouvido e fique bem encaixadinho, tá ligado? Então fica aí essa ressalva pra vocês, que se você notar isso, mano, pega o fone ou pega a borracha de outro fone e usa, que vai dar sucesso. Então, pra mim, na questão do encaixe com relação à borrachinha original, na minha experiência, deixou muito a desejar, não ficava muito bem preso. Agora, utilizando com a borrachinha de outro fone, ficou muito bom, ficou perfeito. Não era um fone que eu precisaria ficar ajustando toda hora na orelha. Aliás, eu só ficava tirando e colocando na orelha de vez em quando, tá ligado? Mas assim, de maneira de propósito, não é porque o fone chegou a sair. Agora, resumindo, com relação à borrachinha original, o encaixe deixou muito a desejar, até porque, como eu disse, ele não fica muito bem fixado. E utilizando a borrachinha de outro fone, que eu já tenho o costume de usar, ficou muito bem preso, não precisava ficar ajustando. Então, fica aí pra vocês essas duas visões, tá ligado? Agora vamos falar sobre o conforto. Tanto com a borrachinha original quanto com a de outro fone, são borrachinhas confortáveis que não chegam a machucar na sua orelha, tá ligado? Aproveitar, vamos falar sobre atividades físicas. Bom, na minha experiência eu não consegui utilizar a borrachinha original para atividades físicas. Já com a outra borrachinha de outro fone, como eu já disse, eu consigo atividades até moderadas. Então fica aí essa visão para vocês. Agora a gente já vai entrar em uma parte mais técnica, que é com relação ao certificado. O fone tem o certificado apenas IPX4. É um certificado que garante uma resistência ao suor, um pouquinho de água, ok? Mas eu imaginei que deveria ser pelo menos um IPX5, né? Pelo menos a média de fones desse padrão aqui tá vindo com IPX5, tá ligado? Agora vamos falar também com relação às funções do fone, e já vou avisando também que ele é um fone touch, assim como eu já disse na questão do design. E assim, esse touch é bem legal, por quê? Porque ele ignora o primeiro toque, ou seja, ele evita aquele toque acidental de dar uma esbarrada e tal. Então esse touch foi muito bem feito e bem implementado nesse fone. Porém, agora a gente vai falar sobre outro problema desse fone, que é a questão das funções. Você só consegue fazer 3 funções, vai. E tipo, oficialmente são 2, porque a terceira acontece não sempre, tá ligado? E você não consegue usar ela toda hora. As funções são assistente virtual e play e pause de música. Você não consegue, por exemplo, desligar o fone, não consegue ligar o fone, não consegue aumentar o volume, não consegue, o principal que eu considero básico é avançar nem retroceder a música, tá ligado? E além disso que eu falei que não tem, você consegue atender e recusar ligações. Isso aí é ok. Mas eu vou criticar aqui porque a Xiaomi melhora bastante coisas no fone, mas esquece de adicionar funções que eu considero básicas, tá ligado? Que são avançar ou retroceder a música. E, é algo que eu sempre fico bem chateado com a Xiaomi, porque, como eu disse, ela inova, mas ela caga nos pontos básicos, tá ligado? Galera, agora eu vou passar um paninho depois de falar mal, né? Que é o fato da Xiaomi ter colocado esse sensorzinho de proximidade. Se eu não me engano, é o de proximidade, mas pode ser que seja algum outro sensor. Mas, resumindo, esse aqui é aquele sensor que você tira o fone da orelha, ele pausa a música, coloca de volta, ele dá play automaticamente. Cara, eu vou te dizer que atualmente em fones de entradas, como é o Redmi AirDots, você não acha essa tecnologia. E sinceramente, a minha experiência utilizando essa tecnologia foi maravilhosa, sabe? Eu me senti usando um fone caro, porque normalmente são os fones mais caros que vêm com essa tecnologia. Mas pode ser que a partir desse ano comece a vir em fones mais intermediários, né? Fones de entrada, como é o caso do Redmi AirDots, apesar do preço não estar muito barato, tá ligado? Então, a minha experiência com esse sensor foi maravilhosa. Como eu disse, me senti usando um fone caro. Vamos falar sobre a autonomia do seu fone, ele te oferece até 8 horas. Eu fiquei um pouco chateado com esse valor, com esse número, porque os outros fones que eu testei com a mesma tecnologia vieram com uma bateria aproximadamente ou até superior a 12 horas, tá ligado? E se você parar pra pensar, tem fones do ano passado ou até mesmo do ano retrasado que já vem com mais bateria que
esse fone, sem levar em consideração que ele tem uma tecnologia mais recente, né, um Bluetooth 5.2, que garantiria, por exemplo, uma economia de bateria melhor, maior do que fones da versão 5.0, tá ligado? E aproveitar que a gente falou sobre tecnologia, vamos falar sobre a tecnologia desse fone, né? Como eu disse, ele já vem com Bluetooth 5.2, vem com um chipzinho da Qualcomm, que é o QCC3040, que conta com o aptX Adaptive, que é a junção do aptX HD com o aptX Low Latency, tá ligado? E só para resumir o que seria essa tecnologia, é basicamente que o fone se adapta com o que você está fazendo naquele momento. Por exemplo, você está assistindo um filme, ele se adapta para X tecnologia. Se você está ouvindo música, ele se adapta para outra tecnologia. Esse é um exemplaço, tá ligado? Mas já vou avisando que essas tecnologias só são compatíveis com Bluetooth 5.2 e com celulares que tenham essa compatibilidade com as tecnologias da Qualcomm. E assim, galera, eu vou falar para vocês que normalmente todos os Snapdragons que foram lançados a partir do ano passado e que contam com Bluetooth 5.2 são compatíveis. Eu não consigo dizer para vocês se outras marcas de processadores também são compatíveis. Aí eu não vou saber te dizer mesmo. Mas, resumindo, para você utilizar tudo que esse fone pode te oferecer na questão de tecnologia, você precisa de um aparelho mais recente e compatível com todas as tecnologias, que é o Bluetooth 5.2 e os chips, né, com tecnologias da Qualcomm. Agora vamos falar sobre algo muito importante, que é a questão de conexão e interferência. E galera, sempre que eu falo de fone da Xiaomi, eu sempre ressalto muito que ele é um fone que tem uma conexão muito estável e quase não tem problemas de interferência. E eu já vou dizendo para vocês que nessa uma semana utilizando os fones, eu não tive nenhum problema de interferência relacionado ao ambiente. Por exemplo, tá perto de um micro-ondas, tá no metrô. Foi super tranquilo, eu não tive nenhum problema de interferência relacionado a isso. O único problema que eu tive de interferência foi porque eu deixei o meu celular aqui no quarto e fui dar um rolê aí pela casa, né? E aí, né, não tem muita conexão que se mantenha estável estando muito longe do celular que está transmitindo a informação. Então, basicamente, a interferência que eu tive foi por causa da distância, não foi por questão de ambiente ou algo que pudesse vir a interferir nessa conexão. Então, na questão conexão e interferência, esse fone é perfeito. Vamos falar sobre delay, galera. E assim, para assistir vídeo, eu não senti nenhuma dificuldade, não vi nada que, por exemplo, me atrapalhasse ou até me irritasse em assistir vídeo de stream, YouTube, Netflix, Amazon Prime, essas coisas aí. E pra mim, na questão de vídeo, fica muito bom. Agora, na questão de jogos, eu joguei um CODzinho ali, pra mim foi tranquilo também, não me irritei, não me matou algum delay, não senti nada que viesse a me atrapalhar no jogo. Mas, se você for bem assim, ficar bem analisando, você vai sentir que existe realmente um atrasozinho. Mas, né, como eu disse, eu não sou um usuário exigente, pra mim foi muito bem, foi ok. Agora, pra você que é uma pessoa exigente, pode ser que você não goste tanto desse fone pra jogos. Então fica aí esse aviso. Agora vamos falar sobre o microfone, e aquele microfone padrão, né, que em lugares tranquilos funciona muito bem, e em lugares barulhentos você precisa se esforçar um pouco mais para conseguir se comunicar com a outra pessoa. E algo que eu senti falta nesse fone foi a tecnologia CVC 8.0, que é voltada para essa parte de conversação, microfones, tá ligado? E nos outros fones que eu tive que vem com essa tecnologia 5.2, com o chipzinho QCC3040, vieram, né, pelo menos falou, foi bem expresso que teria essa tecnologia. No da Xiaomi eu não vi nenhum lugar falando que ele tem essa tecnologia. Agora vamos falar sobre o modo mono, que eu sempre gosto de falar aqui. E esse fone, ele tem o seu modo independente sim, que como eu já venho falando sempre, os fones 5.2 já vem com essa tecnologia de fones independentes default, né? Não precisa de uma tecnologia extra como era nos fones 5.0. Mas tem um detalhe do modo mono, galera, porque esses fones, eles têm um comando para cada lado, ou seja, se você desconectar o lado direito e colocar ele na case, você só vai conseguir usar os comandos que tem no lado esquerdo, que seria, por exemplo, o assistente virtual. E se você tirar o esquerdo e ficar só com o direito, você só consegue dar play e pause no seu fone, tá ligado? Então, é isso que a gente tem para falar sobre a questão dos fones. Agora a gente vai falar sobre a questão de som, moleque. E, galera, na questão de volume, esse fone tem um volumezinho muito bom, porém eu esperava um pouco mais sobre essa questão de volume, tá ligado? Então deixa um pouquinho a desejar, porque eu gosto daquele fone que te deixa surdo, tá ligado? E esse fone aqui não consegue te deixar surdo. Eu não digo surdo de verdade, né? Mas é aquele barulho ensurdecedor que incomoda. Então esse fone não consegue fazer isso, tá ligado? Agora a questão de grave, galera. Esse fone tem grave sim, muito bom. Porém, não é aquele grave que você... Sabe aquela música que você curte ouvir e tem um gravezinho muito bom?
esse grave muito bom que você tem costume de ouvir. Nesse fone ele vai ficar bom, mas não vai ficar tão bom assim. Vai ser aquele gravezinho sem tantos detalhes e até um pouco, como eu posso dizer, fraco, tá ligado? Então na questão dos graves deixa um pouquinho a desejar. Agora na parte de equilíbrio, cara, esse fone é bom pra você ouvir qualquer gênero de música, sem ele forçar algum tom da música. Por exemplo, se ele não forçar um grave, não ficar forçando agudo, não ficar forçando médio. Cara, esse fone é bom pra você ouvir qualquer tipo de música, galera. Enfim, é isso que a gente tem a falar sobre o nosso queridinho Redmi AirDots 3. Lembrando que vai vir vários comparativos, né, entre os nossos fones 5.2 que a gente recebeu aí no canal esse ano. E também vai vir um comparativo, né, pra falar se vale a pena você migrar de um Redmi AirDots 2S pra um Redmi AirDots 3. É isso aí, galera, canal Jabinho Agradece, tamo junto, obrigado, é nóis! Flicking no meu flow, cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water, to fly, to flake.